Fala aí, pessoal. Pois é, voltando aqui novamente, dessa vez novamente em uma telinha diferente, porque agora a gente vai dar continuidade àquele primeiro vídeo lá que a gente falou da proteção de batalha, e agora a gente vai falar sobre os cálculos que são colocados aqui na proteção de batalha, né? Bom, essa primeira tela que estamos aqui é uma tela onde eu estou mostrando a proteção de batalha com uma anti-resistência fechada e algumas outras coisas. É um pouco diferente do que está o meu char, porque esses tópicos aqui eu fiz eles logo quando eu teve a informação de que teria a atualização aí da proteção de batalha. Então eu já tinha montado esses tópicos, é um tópico bem antigo aí. Tanto que alguns valores de anti-resistência dos patches são os valores antigos que tinha, né? Que eles não tinham muita anti-resistência de um elemento, e essas coisas todas aí que temos agora. Então, vamos passar aqui para outra página, que é a página onde tem o cálculo mesmo, né? Então, a gente já sabe, né, que existem 7 atributos, sendo um de funcionalidade de aumento de dano, que é a anti-resistência, e outros 6 atributos elementais, que esses são responsáveis pela redução do dano. Então vamos lá, né? Antes de eu vou ler porque está bem explicado, né? Eu vou dar só uma leitura aí, porque se eu colocasse no vídeo, primeiro que ia ficar chato, um vídeo sem comentários, e também é um pouco complicado para estar lendo, né? Então vamos lá. Antes de prosseguirmos para os atributos elementais de efeito de proteção e redução de dano, vamos dar uma explicação básica sobre a funcionalidade dos enrijás. É sabido que cada enrijá possui seu próprio elemento e com isso ele também disponibiliza de efeitos de defesa elementais próprios, ou seja, ele tem seus próprios recursos de defesa, assim como seus próprios recursos de ataque. Os atributos de resistência elementais básicas do jogador serão iguais aos do enrijá equipado, ou seja, o enrijá que você equipar, você vai ter o mesmo atributo de ataque dele e os valores de anti-resistência dele. Logo, o elemento de ataque do jogador também será determinado pelo atributo do enrijá equipado. Como exemplo, podemos citar a Eva. A Eva é um pet do atributo Choque Trovão. Ou seja, ao equipar a Eva, o jogador passa a operar com dano de base Choque, e nos seus atributos de resistência elementais irá adquirir, como havia comentado, aqui estão os valores antigos, né? No caso, a Eva tinha antifogo 25, antivento 85, anti-água 55, anti-choque 125, anti-escuridão menos 45 e anti-luz menos 45. Sendo assim, a pessoa que estiver equipada com PAN, o pet de elemento vento, irá causar o maior dano em quem estiver com o pet de Eva, ou seja, o inimigo da Eva é o Pan. Logo em seguida, a Eva receberá mais dano do Apolo e do Hades. Como havia comentado no primeiro vídeo, o Apolo e o Hades eles batem em todo mundo, eles só não batem neles mesmos. Então, todos os outros pets têm anti-resistência de escuridão e anti-luz negativas como pontos iniciais. Isso aí a gente corrige com as gemas elementais. Explicando a sistemática de funcionalidade básica, vamos ao passo avançado, como é feita a base de cálculo de dano considerando os atributos anti-elementais. Esse primeiro cálculo aqui, a gente vai estar fazendo passo a passo ele, tá? E explicando aí onde que entra anti-resistência, porque quando não tinha anti-resistência, o valor que o dano era aumentado ou era reduzido, era exatamente o valor que ficava impregnado lá na tabelinha, quando a gente passa o mouse em cima, né? Redução de dano 26%, aumento de dano 26%, depende de cada um. E aqui agora a gente vai mostrar onde que a anti-resistência entra nessa história, que são os cálculos propriamente ditos. Então, só para não ter nenhuma confusão, né, eu dou uma explicação básica aqui sobre a matemática, né, que sinal de menos multiplicado por sinal de mais será sinal de menos, e sinal de menos multiplicado por sinal de menos será sinal de mais, e sinal de mais multiplicado por sinal de mais será sinal de mais. Então, vamos lá, explicando o funcionamento do ataque. Este talvez seja o principal atributo, ele é responsável por reduzir o dano que você recebe e o dano que será causado no seu adversário. Ele funciona da seguinte forma. Para uma melhor explicação, utilizaremos o jogador A equipado com Hades e o jogador B equipado com Apolo, ou seja, teremos um jogador utilizando um Hades e um outro jogador utilizando um Apolo. Tá? Aqui é a explicação da funcionalidade do ataque, ou seja, da anti-resistência. Bom, o Hades possui atributo anti-escuridão
e a antiluz dele é de menos 85. Agora isso foi corrigido, é menos 200, né? O atributo de antiluz dele. O Apolo é do atributo luz e tem uma anti-escuridão de menos 85. Mas agora é menos 200. Então isso aí é só uma correçãozinha, tá, pessoal? Que vocês podem estar fazendo aí no cálculo. O cálculo vai estar na descrição do vídeo, vai estar aí no vídeo o tempo inteiro. Eu vou deixar esse cálculo aí na tela para vocês. Então, dando continuidade aqui. Vamos supor que o jogador A tenha antirresistência de valor 120 e o jogador B possui antirresistência de valor 150. Esse aqui já é o valor da antirresistência mesmo. Então vamos lá, o jogador A irá causar o seguinte dano em B: 100%, que seria o dano original, mais a antirresistência de A menos anti-escuridão de B dividido por 10. Ou seja, a antirresistência de A é 120 e a anti-escuridão de B é menos 85, certo? Que é o valor que a gente tem lá. Isso, o A causando o dano em B, ou seja, a antirresistência ela atua para aumentar o dano, ou seja, a antirresistência conta de quem está batendo, né, nessa parte aqui. Então vamos ter a antirresistência minha menos a anti-escuridão do meu adversário dividido por 10, e esse valor será somado ao 100%. Então vamos substituir aqui os valores. A gente tem 100% mais 120 menos 85 dividido por 10. Bom, como eu havia falado, menos com menos é mais. Então a gente tem 120 mais 85 dividido por 10. Isso vai dar 20,5. Então eu tenho 100 mais 20,5. Logo, o dano de A em B será de 120,5%. Ou seja, B vai bater 120,5% do dano original em A. O jogador B irá causar o seguinte dano em A. Lembrando que o jogador B tem mais anti-resistência que o jogador A. Então, o dano dele tem que ser maior. E nós vamos conferir isso aqui agora. Nós temos 150, que é o valor da anti-resistência de B, menos 85, que é o valor de anti-luz de A. Isso dividido por 10, então nós temos 150 mais 85 dividido por 10, que vai dar 23,5. Então vai ser 100 mais 23,5. Logo, o dano de B em A será de 123,5%. Como a gente já sabia, o dano de B em A tem que ser maior que o dano de A em B. Isso aqui é em porcentagem, tá, pessoal? Se o jogador A for mais forte que o jogador B, logicamente o jogador A vai ganhar do jogador B, porque a diferença aqui ela é muito pouca. Ela poderia ter valores estrondosos aqui, mas esse não é o nosso caso, né? Bom, para reforçar a ideia, agora iremos supor que o jogador A está equipado com um PAN. Agora a gente vai ver uma diferença drástica, porque a gente vai colocar o jogador A com um PAN e o jogador B com a EVA. Então a gente vai entrar naquela ideia que eu passei, que é o seguinte: o PAN bate na EVA, mas a EVA não bate no PAN. Então o dano do jogador com o PAN tem que ser muito maior do que o dano do jogador com a EVA. E é isso que a gente vai ver aqui agora, né? O atributo vento e anti-choque 55, ou seja, o PAN ele é do atributo vento e tem uma proteção de choque de valor 55. E a EVA ela é do atributo choque e tem uma proteção de anti-vento de menos 85. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Bom, lembrando que os valores de anti-resistência vão continuar os mesmos, A com 120 e B com 150. Então a gente, o jogador B, mesmo ele estando equipado com a EVA, ele tem um valor de anti-resistência maior que o valor de A. Então vamos ver que diferença que isso aí vai dar, né? O jogador A irá causar o seguinte dano em B: 100% mais aquela conta lá da anti-resistência dele, menos o anti-vento, agora o atributo é anti-vento, dividido por 10. Então a gente tem 120 menos 85, que vira mais, então é 120 mais 85, dividido por 10, que dá 20,5. Então a gente tem 100 mais 20,5. Logo, o dano de A em B será de 120,5. Como vocês podem ver, o dano de A em B continua sendo o mesmo da proposta anterior. Por quê? Porque o atributo anti-vento da EVA é igual ao atributo anti-escuridão do Apolo. E naquela situação lá, acabou dando a mesma circunstância, porque os nossos valores de anti-resistência
continuam sendo o mesmo. Agora a gente tem o jogador B, irá causar o seguinte dano em A, que é 100% mais a antirresistência de B menos o anti-choque de A dividido por 10. Então a gente vai ter 100%, que vai ser igual a 155 menos 55, porque o valor lá é positivo, então positivo com negativo continua negativo, então é 150 menos 55 dividido por 10, isso vai dar 9,5, então B vai ser 100 mais 9,5, logo o dano de B em A será de 109,5%. Como vocês podem ver, agora B vai estar batendo bem menos do que ele estava batendo antes em A. A gente tem uma redução aqui, uma porcentagem considerável de redução. A gente tem 14% de redução aqui só nessa troca dos patches. Bom, agora que a gente entendeu a lógica da base de ataque, ou seja, como funciona o ataque, agora a gente tem que entender como que funciona a defesa, né? Porque a antirresistência, por mais que a funcionalidade dela seja o ataque, ela também atua na defesa. Porque se você reduz a quantidade que seu oponente se defende, você também está aumentando seu ataque. Então, o que acontece aqui é justamente isso. A antirresistência ela também vai atuar na defesa. Então, se a gente manter aqueles mesmos valores lá de antirresistência, de 120%, ou de 120 anti-resistência de A e 150 anti-resistência de B, logo a gente vai entender que B tem que levar menos dano que A, certo? E é isso aí, pessoal, que a gente vai ver aqui que vai acontecer. Vamos lá. Bom, usando os mesmos dois exemplos acima, iremos agora saber como o jogador A se defende do jogador B e como o B se defende de A. O primeiro exemplo a gente deu a Hades e Apolo. Vamos continuar com Hades e Apolo. Então o jogador A irá receber o seguinte dano de B. Agora eu vou mudar o cálculo da tela, tá, pessoal? Não é mais aquele cálculo lá, agora é um cálculo diferente. Então vamos lá. Então o jogador A irá receber dano de B, que será o quê? Será 100% do dano original que ele iria receber de B, menos a anti-luz de A, menos a anti-resistência de B dividido por 10. Então a gente tem a anti-luz de A menos a anti-resistência de B dividido por 10. Então o que a gente tinha lá? A gente tinha aqui a anti-luz de A era menos 85 e a anti-resistência de B é 150. Então a gente tem menos 85 menos 150 dividido por 10. Isso vai dar menos 23,5. Só que temos o menos com mais, né? Porque é 100% menos esse valor que deu. Então, como deu menos 23, vai ficar 100% menos 23,5, que vai virar mais, então vai dar 123,5%. Então, o dano o dano recebido de A por B será de 123,5%. Ou seja, B vai estar recebendo mais de 100% de ataque de A. Então o jogador B irá receber de A o que? 100% menos a anti-escuridão dele, menos a anti-resistência de A. Então a gente vai ter menos 85, menos 120, aí vai ter 100% menos 20,5. Então B vai receber 120,5% de dano de A. Então, como vocês podem ver, aqui inverteu, né? Tivemos uma inversão nas porcentagens, somente isso. Isso vai acontecer no próximo exemplo também, porque ele vai ter uma inversão também. Somente isso que vai estar acontecendo. Se você conseguir calcular a sua base de ataque no seu oponente, você também consegue calcular a base de defesa sua no seu oponente, utilizando o mesmo critério, tá? Nesse caso aqui, né, pessoal, que a gente não teve alteração das gemas, tá? Porque aqui é ideal que você substitua os valores. Se você quer saber quanto que você vai bater em alguém, você substitua esses valores aqui. Tá. Aí vocês vão falar assim, pô, agora complicou tudo, não foi, Busba? Eu falei, pessoal, a gente tem dois valores diferentes. A gente tem um para defesa e outro para ataque. Qual que vai prevalecer? Na verdade, não existe prevalência entre nenhum dos dois. Eles irão se sobrepor. É uma porcentagem sobre uma porcentagem. Vamos exemplificar isso de uma forma bem interessante. O jogador A,
causa 120,5% de dano em B. Porém, B recebe um dano de 120,5% de A. Sendo assim, A irá causar um dano total em B de 145,2%. Esse é o dano que A causa em B. Ele tem um aumento aí de 45,2% do dano original. Porém, o B ele causa um dano de 123,5% em A. E A recebe um dano de 123,5% de B. Então a gente tem um dano total de 152,5%. Então a gente tem 52,5% a mais do dano original de B em A. Bom, no exemplo 2, aí que entra aquela ideia lá, né, pessoal? Agora a gente vai ver a diferença mesmo. Porque olha só, o jogador A vai causar um dano de 120,5% em B. Porém, B recebe um dano de 120,5% de A. Sendo assim, A irá causar um dano total em B de 145,2%. A gente tem um aumento de 45,2% do dano original. Porém, o que aconteceu? O B ele causa um dano de 109,5% em A. E A recebe um dano de 109,5% de B. Então o dano total de A em B será de 119,9%. Olha como é que reduziu, pessoal, drasticamente só na mudança dos patches aí. Você usar um patch ideal contra o outro, olha a redução que já deu aí. Agora ele está dando 119,9% de dano. Nós temos uma diferença de 25,3% de dano, pessoal. É muita diferença. Isso aí numa batalha pode significar muita coisa. Às vezes o jogador B, por mais que ele seja mais forte que A, ele pode acabar perdendo. Imagina se B fosse um jogador que não investisse na anti-resistência. Aí ia tirar muito mais dano ainda. Enquanto que B não. B iria sofrer bem mais dano. Então, tem que estar avaliando isso aí, né? Tem que estar investindo, tentando equilibrar os valores da anti-resistência. Bom, aqui eu vou ignorar essa primeira parte aqui, porque eu falava que inicialmente não poderia ter os cristais de resistência, né? Porque realmente não podia, isso foi uma coisa que veio um pouquinho depois. Sendo assim, os valores iriam basear somente nos anti-elementais. Isso aqui, como eu já disse, era só ler lá as porcentagens, né? Bom, pessoal, então a gente terminou aqui, né? Espero que tenha ficado claro. Eu sei que a matemática ela é complicada, ela não é uma situação muito fácil da gente estar entendendo. Tem que ser visto com calma. Às vezes eu posso ter falado um pouco rápido demais. Então, assim, se ficou com dúvida, assiste o vídeo aí 2, 3 vezes. Às vezes você consegue pegar. Se não conseguir pegar, a gente tem um grupo lá no Face. Pode ir lá, pode fazer suas perguntas, que aí eu vou tentar explicar de uma forma um pouco mais calma esses cálculos aqui. Bom, essa parte aqui do vídeo ela terminou, tá? Esse segundo vídeo aqui ele terminou. O terceiro vídeo que eu vou trazer, ele já é o vídeo de proposta de batalha. Então, eu vou simular uma batalha minha com os meus valores lá de anti-resistência, meus valores de anti-elementais do atributo lá, e vou simular com outra pessoa utilizando os valores de anti-resistência dessa pessoa, utilizando os valores de elementais dessa pessoa. Então, o próximo vídeo ele vai, às vezes ele pode ser mais interativo e pode ficar mais fácil de entender essa situação que foi colocada aqui agora. Essa parte aqui agora, ela foi uma parte mais, digamos assim, soltar a matemática mesmo, soltar na tela, soltar os cálculos como que são feitos, para vocês já terem pelo menos uma basezinha de cálculo aí para vocês conseguirem fazer. E o próximo vídeo eu já vou trazer a situação de batalha mesmo, de pessoas que têm a anti-resistência ali também, que mexem na anti-resistência. Vou fazer uma simulação de batalha entre uma pessoa com um poder menor que o meu. Vou fazer a simulação de batalha comigo e uma pessoa com poder próximo ao meu. E vou fazer a simulação de batalha comigo e uma pessoa muito mais forte do que eu. Aí acho que às vezes pode ficar um pouco mais claro isso aí. Então, valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Clica no joinha aí. Se não gostou, clica no não gostei. Dá o feedback aí pra gente. Não esqueça de se inscrever no canal.
E até a próxima aí, pessoal, e valeu!